Gostaria, então, de passar a palavra agora para o nosso relator, o deputado Orlando Silva. Obrigado, presidente. Convidados, a doutora Silvana, o meu amigo Felipe Sigolo, querida Carolina Araújo, cumprimentar o deputado Áureo, o deputado Milton Monte, deputado Carlos Gomes e demais parlamentares que participam dessa reunião. Eu quero, presidente, em primeiro lugar, agradecer a contribuição dos nossos convidados, a participação, a presença de todos que estão conosco aqui. Como regra, eu tenho aproveitado as audiências públicas para sugerir que os nossos convidados aprofundem uma matéria ou outra que tenham abordado originalmente. E eu vou ser bem objetivo, bem direto ao ponto, começando de trás para frente, digamos assim. Começando da intervenção do meu amigo Felipe Sigolo, que eu tive o privilégio de conhecer a Casa de Passagem, lá do governo do Estado de São Paulo. Tivemos o privilégio de um encontro com o secretário Floriano Pesa, um encontro com o governador Geraldo Alckmin, onde nós apresentamos a perspectiva desse projeto de lei e discutimos à luz da experiência do Estado de São Paulo. Eu queria resgatar, secretário Sigolo, um debate que fizemos com o próprio governador durante aquela audiência, no que diz respeito, me permita a expressão, ao respeitar o Pacto Federativo nos temas concernentes à migração, sobretudo a acolhida daqueles que chegam no Brasil, sobretudo aqueles que possuem hipossuficiência econômica, que são muitos. E, particularmente, São Paulo tem uma experiência rica por ser destino de boa parte dos que chegam aqui. Sejam refugiados, sejam pessoas que buscam emprego. São Paulo é um polo muito forte de recepção desses que chegam no mundo inteiro. Aquele momento, eu recordo que o próprio governador levantava a necessidade de estabelecer responsabilidades para os vários níveis de governo. A mesma coisa nós observamos no Acre. Na visita que fizemos lá, a deputada Bruna Furlan há de se recordar, foi uma crítica recorrente, tanto do governador Tião Viana, quanto daqueles que atuavam nessa área de acolhida. Havia uma sobrecarga em alguns municípios, por vezes uma sobrecarga junto aos governos estaduais. Qual a questão? Se o senhor considera que a lei pode tratar de responsabilidade diante da federação, em que termos poderia tratar, de modo a que pudéssemos desonerar, digamos assim, ou impedir um excesso de responsabilidade para um ou outro nível de governo. Eu achei muito interessante a experiência da Carolina, que ela trouxe aqui, cumprimento, e fiquei refletindo, Carolina, eu queria te ouvir, porque você propõe que nós criássemos uma espécie, digamos assim, um tipo novo, né, de visto, aqui chamado de volunturismo. O projeto, ele já prevê, nos artigos 12, 13 e 14, que tratam dos vistos, atividade daquilo que eu consegui captar que a entidade realiza, né? Você tem, entre os vistos temporários do artigo 14, por exemplo, tanto a atividade acadêmica, quanto o estudo, quanto o trabalho, férias-trabalho, serviço voluntário. E há, no inciso 12, a previsão de outras hipóteses de visto temporário definidas em regulamento. E essa hipótese de alternativas outras em regulamento também é prevista noutras possibilidades de visto. Eu digo isso por quê? Porque em que pese ser uma organização internacional e que tem uma história bastante longa, né, de 1948 até 2016, lá se vão 70 anos quase, né, 68 anos. É uma história rica, importante, mas há na vida social e no intercâmbio entre os países toda sorte de fatos sociais novos que surgem, que demandam, digamos assim, adaptação das leis, inclusive das regras de circulação das pessoas do mundo, em função desses novos fatos sociais. Por isso a lei prevê hipóteses em regulamento, de modo que pudesse se adequar às novidades, digamos assim, e a lei não seja
a lei não pereça, digamos, na sua previsão, num prazo muito curto. Então, o questionamento que eu faço é, se o trabalho desenvolvido pela a entidade da senhora não caberia ou nessa regra do regulamento ou numa dessas possibilidades de visto temporário que eu considero bastante abrangente, né? Inclusive uma certa novidade deste projeto que agora debatemos, é incorporar mais possibilidades de vistos. Fica aqui a reflexão para ouvi-la. E a doutora Silvana, a quem agradeço a objetividade da intervenção, das sugestões, eu percebi que a senhora cotejou muitas vezes o projeto em exame na comissão com a lei de hoje, com o Estatuto do Estrangeiro. Claro, é evidente porque é um trabalho cotidiano que a senhora realiza, inspirado nessa regra de hoje. Há um consenso, e por isso o projeto do senador Aloysio Nunes foi aprovado por consenso, praticamente no Senado, numa costura política que envolveu o governo e a oposição, com a forte participação da sociedade civil. Há um entendimento de que é necessário romper com determinados paradigmas do projeto anterior. Por isso faço esse registro, sobretudo a ideia da migração como direito, né? O direito à migração como direito fundamental das pessoas. Esse é um debate que permeou essa comissão em momentos. Digo isso porque entendo as preocupações que a senhora levantou, todas elas, são preocupações de ordem prática, porque por vezes há um debate conceitual, mas na prática é muito importante nós reverenciarmos a prática, para que a gente possa ter uma lei viva e que dê conta de enfrentar as dificuldades que o nosso país tem diante de si. Mas, fazendo a defesa do texto, para provocar que a senhora possa fundamentar um pouco mais, quando a senhora fala do impedimento de ingresso, por exemplo, até citando o exemplo dos barra bravas, né, dos torcedores, dos hooligans, provavelmente também deve ter sido impedido o ingresso de muitos desses aqui durante a Copa do Mundo, eu queria provocar uma reflexão da senhora nos seguintes termos. Primeiro, eventos específicos, como o caso da Olimpíada ou da Copa do Mundo, sempre exigem atos legais próprios. Atos legais próprios poderiam prever mecanismos temporários que deem instrumentos para que o Estado possa, digamos assim, fazer cumprir os objetivos desses eventos. Então, a primeira reflexão. Não seria dispensável estar na lei geral do país, porque eventos específicos terá o ato olímpico, a lei geral da Copa, que permite ter regras próprias. Mas o artigo 45, que a senhora se referiu, tem um inciso 9 que prevê para artigo 45, impedir o ingresso no país, garante o devido processo legal, e impede o ingresso de pessoas que, inciso 9, tenham praticado o contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal, mediante ato fundamentado de órgão competente do Poder Executivo. Esse inciso permite que a autoridade, que o Estado possa, desde que fundamente o ato e demonstre, criar esses mecanismos para que a política migratória preserve o interesse nacional. Então, eu considero que esse inciso 9 poderia atender às preocupações que a senhora expressou aqui. Então, gostaria de ouvi-la. Atende? É evidente que dá margem discricionária para o Poder Executivo, mas aqui também vale, é importante a margem discricionária para que seja viva a decisão do gestor. A senhora levantou uma questão com relação à deportação, ao artigo 48. A ausência de um mecanismo mais expedito, digamos assim, mais expedito, que garanta a deportação. Aqui há uma preocupação com o princípio norteador da lei, que é migrar como direito. Direito à migração. E a deportação é um ato extremo, digamos assim, é um ato extremo. E esse ato extremo, ele se deve realizar com um processo de contraditório, que exige a fundamentação, para que seja preservado esse direito. Então, eu quero mais assim levantar essa reflexão, que em que pese perceber as preocupações de Estado que a senhora apresentou.
é um paradoxo com o espírito da lei, digamos assim, que é o que fundamentou o projeto do senador Aloysio Nunes. E a última preocupação que a senhora levantou, eu considero que ela é pertinente no que diz respeito a mais um nível jurisdicional, digamos assim, quando formos tratar da matéria de extradição, que objetivamente o texto permitiria isso. É possível analisar de um lado uma lentidão maior na definição do processo. Mas há um outro lado da moeda, que é, em havendo um grau a mais de jurisdição para tratar da matéria, poderia permitir a ampliação do direito de defesa e de contraditório. Uma vez mais, eu volto, é um espírito fundamental do projeto do senador Aloysio Nunes. Então, eu queria se levantar essas ponderações para ouvi-la um pouco mais, porque eu entendi as preocupações da senhora, sobretudo buscando fazer cumprir de modo mais eficiente, atender às necessidades do Poder Executivo, do Estado brasileiro. Mas eu faço, digamos assim, essa contradita, se a senhora me permite, fundada nos princípios que orientou, pelo que eu acolhi das discussões com o senador Aloysio Nunes, que orientou, sobretudo, a ideia de direito à migração, o contraditório, a exigência de atos fundamentais do Poder Executivo, para que nós possamos ter o Brasil uma referência internacional na acolhida daqueles que nos buscam como sua direção. Mas eu quero, de pronto, agradecer enormemente e já colocar a consultoria da Casa, que está nos assessorando aqui, à disposição para recolher essas propostas objetivas da senhora, a partir da determinação da presidente Bruna Furlan, que nas próximas semanas haja uma reunião de trabalho interna da comissão, com os deputados da comissão, para discutir o texto. E faria questão, eu considero, queria provocar a nossa consultoria, levando em conta a atividade típica da Polícia Federal, que é a Polícia de Fronteira. Eu creio que é importante nós, com a versão final do texto, antes mesmo da reunião de trabalho com os deputados, nós temos um encontro para fazer um exame, uma revisão conjunta, colhendo a experiência que a Polícia Federal tem nessa matéria. Muito obrigado.